Então antes de começar o vídeo de hoje, já que a gente tá falando de dicas de inglês, de você ter um inglês aí afiado, vou dar uma dica pra vocês que é o Cambly. O Cambly é uma plataforma de aulas de inglês que conecta o aluno com o professor. Então o que é o mais legal do Cambly? É flexibilidade. Você pode fazer conexão de qualquer lugar do mundo, qualquer hora, qualquer device que você tiver. Se você tiver no celular, se você tiver no seu Android, no seu iPhone, se você tiver no computador, você pode escolher por vários planos. Você pode fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5, 7, todos os dias que quiser fazer. Você escolhe o horário da sua aula, você escolhe o tipo de professor que você quer falar, que às vezes tem um professor que tem um sotaque um pouco diferente, às vezes você tá vindo pra Irlanda e quer treinar já com um cara com sotaque bem irlandês, procura um professor irlandês, e os professores podem te ajudar com coisas mais específicas pra você, porque como é uma aula, né, privada praticamente, você tá falando com o professor, você e o professor, não tem um grupo de alunos, você pode falar pra ele quais são os seus objetivos. Então às vezes você quer estudar pro IELTS, você às vezes precisa treinar conversação, às vezes uma coisa do dia a dia, ou às vezes você pode pedir pra ele te entrevistar, quem sabe, pra você testar isso em inglês. Então o que é legal? Quando você tá procurando um professor lá na plataforma, você pode escolher por vários aspectos. E se você tá muito só começando e não fala às vezes 100% inglês, você não tá tão seguro de falar tudo em inglês, você pode pegar um professor que fale português também. Outra coisa que é legal também é que toda essa aula que você tá tendo lá no Cambly, ela é gravada, então você tem acesso depois de você rever as aulas e assistir elas e ver onde você errou, às vezes você prestar atenção numa questão que você queria ouvir com mais calma depois. E eu vou fazer um teste aqui com a minha continha do Cambly, que eu tenho uma conta lá também, tô pensando aqui. Eu queria pegar alguém, sei lá, ou irlandês ou britânico pra pegar um sotaque que não seja aquele padrão americano, né? Achei um cara aqui que é o Conan. Conan tá escrito aqui que ele tem um British accent. Vou ligar pra ele aqui, vamos ver. It's Ed here, how are you doing? Yes, very good, thank you very much. So we're actually testing Cambly here. We want to make sure this works. People in Brazil, they're very curious to learn English and they want to learn English before they move abroad. So do you think you can help people when they're learning at the very basics? Yeah, definitely. I heard you met someone in Hong Kong and that's how you actually got to teach English. Yes, the Hong Kong thing was my girlfriend's father. I met my girlfriend in university. She was an exchange student from Hong Kong. One year I told her I'd come visit her. I visited her family and the first thing I noticed was like her family doesn't know English very well. So I sat down with her father to teach him some English. And it was a really good, like, you know, a good bonding session. You know, girlfriend's father and, you know, the boyfriend. So it was really nice. From that moment, I realized I enjoy teaching. It's quite fun. She was working for a English teaching institution. She spoke to her boss and she asked him, how did you get into teaching English abroad? And he mentioned Cambly. He said he started on Cambly. She mentioned to me, oh, why don't you teach online? And that was 3 years ago. So, whoa. And tell me, like, what do you like the most about teaching people and you know, having these conversations on Cambly? I love speaking to people. I love learning about other cultures. Something that is one of my core skills, and especially with what I'm learning at university, is teamwork. What better way to use my asset than speak and teach at the same time? Yeah. I want to teach. Well, if you like speaking to people and you want to learn about other cultures, you know, Cambly's the place to go. And the same for people who want to learn more about the English culture, who are learning the language. Yeah. You learn so much just from Cambly. It's unbelievable. Thank you so much for your time. Thanks for sharing some of your experiences, and hopefully you're going to be connected again in the future. Yes, Yeah. definitely. Thank you very much and have a good day, okay? You too. Incrível, né? Então corre, não fica de fora. Tem um link que a gente colocou aqui pra vocês, aqui embaixo, tá na descrição do vídeo inclusive. Se você entrar por esse link aqui, você ganha 10 minutos grátis, então vale a pena porque você já tem lá um trialzinho pra você testar, ver o que você acha, procurar uns professores. E olha, 10 minutos parece pouco, mas é bastante coisa, viu? Na hora que você entra numa conversa, você começa a sentir, ter uma noção, você consegue até falar com mais de um professor, você fala 5 minutos com um, 5 com o outro, ou 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Se você tá ainda com inglês muito básico, ou se você tá com inglês mais ou menos, quer dar uma reforçada, ou se você já fala inglês, mas você quer sentir, quer se desafiar para um pouco mais, essa é a melhor forma de você fazer isso antes de sair do país. Se você já tá aqui também e você quiser reforçar com aulas, faz também. Então entra no link aqui embaixo, Cambly, e agora vamos pro nosso vídeo. Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Edu aqui mais uma vez. Olha só quem tá comigo hoje aqui. Olá, quanto tempo? 6 meses pelo menos, ou mais. Ou mais. Voltou pra tirar um monte de dúvida que vocês têm sobre trabalho no exterior, como é que é trabalhar, quais são as diferenças de algumas coisas. E tem alguns mitos também. A gente vai tirar essas dúvidas todas. Antes de mais nada, obrigado pessoal do Bernard Shaw, que a gente tá usando o espaço deles aqui hoje. A gente tá em cima de um ônibus, inclusive. Não parece, mas é um ônibus aqui. É um lugar legal. incrível. Vale a pena conferir. Antes de mais nada, o pessoal, a gente vai fazer um evento, né, que é o EW Pro. E Eu estarei lá. Estará lá, que vai ser sensacional. A Pri, quem não lembra, ela é Senior Recruiter. O que é uma Senior Recruiter? Eu sou uma recrutadora sênior, especializada em idiomas. Então eu contrato pessoas que falam não só inglês, mas como a gente. Fala português, inglês, italiano, alemão, enfim, todos os idiomas. Só que é o seguinte, tem muita gente que a gente percebeu que tem dúvida muito básica ainda, sabe? E que talvez seria bom a pessoa pegar essas dicas agora com a gente, pra depois chegar no evento e estar mais tranquilo, não ficar com essas dúvidas. Já ir um pouquinho preparado, Já né? pro tá evento. mais preparado. Sim. Uma das perguntas mais comuns que eu tenho é: o serviço de agência
agências de recrutamento é pago? Não é pago. Não é pago. Não é Quem pago. tá procurando emprego não tem que pagar pra ir atrás da Pro agência. recrutador, você não paga nada pra mim. Os acordos financeiros que nós temos são com as empresas, com os empregadores. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem mais ou menos como é que acontece. Digamos que um agente de atendimento ao cliente vai receber um salário de 30 mil euros por ano. Eu posso ter um acordo financeiro um acordo com a empresa que ele vai trabalhar, que eu vou cobrar 15% do valor anual daquele salário. Então, 4.500 euros. Então, o meu acordo é com aquela empresa. Então, se você começar a trabalhar na empresa e ficar, que é o mais importante... Você tem que passar esse Você tem que probation passar, exatamente. Então, eles vão pagar esse valor pra gente. Mas você não paga nada. Então, na verdade, quem paga é a empresa, porque a empresa quer que uma agência especializada vá atrás dos candidatos, né? E faça essa filtragem, essa triagem, né? Exatamente. E aí, outra dúvida que surgiu até mais ou menos por conta disso que você falou, tem os 30 mil, né? O pessoal fala, nossa, o salário de 30 mil, vou ganhar uma grana. Não é exatamente 30 mil por mês, e nem é o salário bruto que entra na sua conta, né? Você tem um monte de desconto que acontece em cima disso. Então você tem os 33 mil, vai tirar uns 20% mais ou menos? Isso, você vai tirar 20% desse valor. Então, o valor bruto é de 2.500 euros. O valor líquido vai ser em torno de 2.080 euros. Tá ótimo, porque é um bom salário, dá pra você viver tranquilo. Salário ok. Mas a hora que você passa de 33 mil, acho que um pouco mais, já vai pra 40%. Então, 40%. Quanto mais você ganha, mais te deduz e, enfim, no fim das contas é isso. Mas não fiquem tristes, porque isso acontece no Brasil também de formas diferentes, tá? Segunda pergunta, Pri, qual que é? A diferença entre o recrutador e o hiring manager. Como o nome já diz, o hiring manager vai ser o teu chefe. Então, eu vou ser a pessoa que vai entrar em contato com você, vou entrar em contato com o candidato, fazer a primeira triagem, fazer uma entrevista por telefone com você, entender o que o seu chefe vai pedir em relação a skills, quais são os requirements que eles vão ter. Você vai passar para a próxima fase, que vai ser com o hiring manager. Então, geralmente, a primeira fase vai ser com o recrutador, que pode ser in-house, no caso, o recrutador que trabalha para o empregador, e pode ser o recrutador de agência, que é o meu caso. Certo. E aí, a segunda fase, você vai com o seu team leader, com o diretor, com o gerente, enfim. Essa é a diferença. Então, tem uma outra diferença também, além disso que a Pri já comentou, que o hiring manager não necessariamente é o tomador final de decisão. Numa empresa grande, geralmente você passa por um grupo de pessoas que vão te entrevistar, de 4 a 5 pessoas, que fazem parte desse grupo de entrevistadores, que fazem um debrief depois, e aí sim você tem uma definição do sim ou não, se você vai ou não. E além desses 4 ou 5 pessoas, que pode estar o hiring manager incluso ou não, dependendo do nível de senioridade dele, você tem um capstone. Que aí o capstone, na verdade, é o que bate o martelo. Porque por mais que o hiring manager fala, vamos supor que o hiring manager ele é um gerente de uma empresa. Ele fala, pô, gostei desse candidato, eu quero ir à frente com ele. Mas o capstone, que pode ser um diretor ou um VP, fala, não gostei. Ele que bate o martelo. E geralmente, isso pode ser uma pessoa que tá até em outro país, tá? Pode ser uma ligação de 5 minutos, ele vai te perguntar coisas básicas e ele pode dizer, não gostei dela. E aí Quando você eu não entrei no consegue a Dropbox, olha oportunidade. que engraçado. O fundador da empresa ainda era o capstone. Ele era um cara que aprovava cada funcionário. E você passou por ele? Passei. Que incrível a experiência, né? Uma outra pergunta. Coloco foto no currículo ou não? Você tem foto no currículo, Edu? Fotinho assim, ó. Pode aquela fotinha assim, segurando o celular, selfie, sabe? não. Na frente do espelho. Eu não tenho foto no meu currículo. Tem no meu LinkedIn, Não. mas não tem no meu currículo. Essa semana eu peguei um currículo de um candidato de um outro país que ele tava tomando um drink na foto. Ele tava de terno, mas ele tava tomando um drink. Então podia ser uma ocasião, definitivamente não era Era uma vaga de sommelier que tal? Não, era uma vaga totalmente diferente. Então, eu acho que em alguns outros países da Europa é bem comum eles aceitarem foto no currículo, inclusive ser uma preferência. Aqui na Irlanda é uma coisa aceita, ok, mas não é uma coisa tão usual. Então, vai ser uma coisa que vai te eliminar de algum processo? Não, definitivamente não. Mas não é o modelo do currículo irlandês, digamos assim, para o mercado irlandês, não é tão usual. Perguntas que eu recebo, Pia. Tem algumas aqui que inclusive temos pra você, viu? Primeira pergunta que é o seguinte, porque como eu trabalho em empresa que tem recrutamento dentro da empresa, as pessoas não sabem a diferença de recrutador que trabalha pra dentro de uma empresa, o in-house, e quem trabalha pra uma agência, como a Pri faz. Qual que é a diferença, Pri? Eu trabalhando numa agência, eu trabalho com empresas de diferentes ramos, de diferentes indústrias, enfim. E um recrutador in-house, ele vai vender a empresa dele, ele vai vender o próprio empregador. Eu não, eu vou vender, digamos assim, oportunidades em empresas diferentes. Então pode ser uma empresa farmacêutica. Eu não especializo na área farmacêutica. Geralmente nós temos especialidades. Geralmente as empresas que eu contrato são na área de TI. Eu vou vender uma vaga do Google, vou vender uma vaga do LinkedIn, vou vender uma vaga do Dropbox, empresas diferentes. Vou dar todas as opções que eu tenho naquele momento para o candidato, se eu acho que ele se adequa àquela vaga. Enquanto o recrutador in-house, ele vai dar oportunidade na empresa que ele trabalha. Meus pontos eu colocaria para acrescentar
complementar o que a Pri falou pra quem tá in-house, recrutador in-house, geralmente ele tem mais conhecimento da cultura da empresa, Sim. sabe um pouco mais de detalhes do que como a empresa funciona, a estrutura da hierarquias, de pra onde você vai reportar e tal. Porém, é o que a Pri falou, você tá limitado àquele recrutador daquela empresa. Se você não tá se adequa por algum motivo naquele perfil, ele não tem mais o que te oferecer, é aquilo. Com o caso da Pri, ela pode ver assim, tá, esse cara tem um perfil assim, assim, assado, ele se encaixa nessas 5 vagas de 5 empresas totalmente diferentes que eu posso trabalhar com ele, que podem ser potenciais vagas para esse candidato. E na verdade, eu tento maximizar as oportunidades. Por quê? Quanto maior o salário que o candidato... Lembra que eu falei que um candidato que ganha 30 mil euros por ano, digamos que eu tenho um acordo de 15% do valor anual, eu quero que você ganhe o quanto mais você puder. Porque eu vou ganhar em cima disso. Sim. Então Tem uma eu vou venda, ter... né? Exatamente. Então, de repente, o recrutador in-house, ele não tem tanta flexibilidade em relação à negociação do salário. E eu vou pedir sempre, eu acho que é de interesse do candidato, interesse do recrutador e interesse da empresa também de contratar aquele talento, aquela pessoa, mas eu sempre vou tentar os melhores benefícios, o maior salário, porque também é um interesse meu e da empresa que eu trabalho. Pri, pergunta que chega pra mim direto, porque aconteceu no Pro. Primeira pergunta é, não tem cidadania europeia, consigo trabalhar na minha área? Você recruta gente que não tem cidadania? Já recrutei, ainda tenho oportunidades, inclusive brasileiros que não tinham cidadania europeia aqui na Irlanda, que conseguiram trabalhos na Polônia, na República Tcheca, em outros países aqui na Europa. Recrutamos sim, não é tão comum. Tá? Geralmente as empresas tentam recrutar cidadãos não europeus elas mesmas, porque daí elas não têm que pagar a sponsorship do candidato e me pagar também. Então eles tentam fazer um recrutamento direto, mas já recrutei. Existe a possibilidade, sim. Sim. E tem uma outra coisa também, né? Porque você falou agora, não é a cidadania, mas às vezes a pessoa tem um outro visto que não é o visto de estudante. Tem o Stamp 1G, que é aquele que quem fez uma graduação ou um mestrado aqui na Irlanda, o governo irlandês te dá 1 ano ou 2 anos para você procurar um trabalho permanente. E quando você recebe a oferta da empresa, você tem direito ao visto de trabalho. Então, Legal. um visto bem tranquilo. E o Stamp 3 é o de... Quando você é partner, né? Isso. Digamos que o seu marido ou a sua esposa, enfim, o seu partner, conseguiu um visto de Critical Skills, né? Um visto de trabalho aqui na Irlanda. Você tem direito de vir com ele, você vem com visto de dependência. Apesar de você não poder trabalhar, você não pode até um determinado ponto. Se a empresa te mandar uma carta de oferta, você pode conseguir o seu upgrade do carimbo 3 pro 4, né? Tá. Então, e uma outra coisa, fui num evento recentemente com o ministro, e o ministro de imigração estava lá, e ele falou sobre o visto 3, o carimbo 3. Eles estão tentando mudar essa lei que não deixa a pessoa trabalhar com visto de dependente. Independente do salário, tem que ser no mínimo o salário mínimo, mas eles estão tentando mudar a lei para trazer essa flexibilidade, essa abertura. Fica de olho que a Pri tá se envolvendo com esse povo do ministro do trabalho. É uma gente importante em outro nível. Essa pergunta também é crucial, Pri, porque essa aqui também rolou no Pro. Inclusive, Ok. um dos motivos do Pro se dividir em dois grupos é também por conta do inglês, as pessoas não estavam tão bom. E a pergunta é, não tenho inglês tão bom ainda, Pri, consigo trabalho? Gente, eu tenho alguns exemplos em relação a isso. Porque eu tive candidatos que tinham inglês até ruim mesmo, mas tinham experiência, tá? E conseguiram a vaga. Eu acho, pela minha própria experiência e a minha experiência recrutando, personalidade sempre vence quando vem personalidade e technical skills, né? Habilidades técnicas. São coisas que você pode ensinar, mas ensinar uma pessoa os soft skills, né? Ser determinada, ser motivada, são coisas que não... que são mais complicadas. É verdade. Então, assim, eu já tive candidatos com inglês ruim, eu tive uma empatia tão grande por eles que se prepararam muito para a entrevista. O entrevistador percebeu isso. Eram tão easygoing, tão amigáveis que acabaram vencendo pela personalidade. A minha recomendação é tentem, tá? E arrisquem, sejam cara de pau. Nossa, eu acho que eu tô falando errado. Para de ficar pensando muito antes de falar inglês. Tenta que seja natural, da mesma forma que a gente fala o nosso idioma de maneira natural. É verdade, isso é fundamental, porque nunca vai chegar, assim, tá aqui, a Pri já tá aqui há anos, eu tô aqui há anos, a gente fala inglês todos os dias e nunca vou falar assim, eu tô num nível que eu sei 100% do inglês. Sempre vai ter uma coisa que você não sabe, você vai estar sempre aprendendo. Então, se você tá se limitando, você mesmo tá se limitando por conta do seu nível de inglês, você já tá criando uma barreira, você já tá se entrando nesse modo de defesa de, não vai dar certo pra mim, e talvez não role mesmo. Agora, se você fala, não, meu inglês
inglês não tá tão bom, mas eu tô dedicando aqui, eu tô aprendendo, Sim. tô estudando, sei sobre a carreira, tenho experiência na área, por que não tentar? E o entrevistador, ele vai apreciar isso. A sua coragem, número 1. E 2, a sua força de vontade de estar fazendo, enfim, de estar tentando falar. Uma coisa que eu me emocionei no Pro foi porque a gente fez um exercício, enfim, de simulação de entrevista lá, que nesse a gente vai fazer também, Sim, vai ser com mais novidades. intenso. Com novidades. Uma das participantes estava aqui há um mês e ela estava tentando tanto descrever a experiência dela. Eu lembro que uma das perguntas que eu fiz foi why you want this job, né? Por que você quer esse trabalho? A força de vontade dela de falar inglês foi tanta que eu, pela personalidade dela, pela motivação dela, eu acho que eu contrataria ela, sem dúvidas. Olha que legal. Aliás, Pri, teve gente que conseguiu emprego saindo do Pro, né? Sim, tiveram pessoas que conseguiram oportunidades em indústrias diferentes, tá? E esse agora a gente vai ter pessoas como recrutadores de indústrias, nossa, vai ser melhor ainda, né? Sem dúvidas. Mas no Pro anterior a gente teve recrutadores de empresas diferentes. Então, pessoas que estavam ativamente, estão ainda contratando. Como a gente teve a simulação de entrevista durante o evento, eles já se interessaram. Opa, peraí, alguns dos recrutadores, deixa eu ficar com seu currículo aqui, porque eu tenho uma vaga que vai se encaixar. Então, várias pessoas conseguiram oportunidades através do Pro. E vamos ter mais recrutadores ainda. A gente tá selecionando um time de recrutadores incrível, não só brasileiros, tá? Olha Vão ter só. recrutadores também irlandeses Olha e quem aí. sabe de outros países que vão estar lá contratando, entrevistando vocês. Olha só, cara, oportunidade única, que você vai estar assim, de frente com um monte de recrutador que recruta a gente todos os dias aqui, que tá vendo currículo todos os dias. E essa galera, eu vi a galera pegando currículo e falou assim, peraí, o seu currículo é bom. Guardava no bolso já, e saiu gente empregada, tem gente que na semana seguinte tava com trabalho. Então assim, eu iria pro dia inteiro se eu fosse lá. Não, eu iria pro dia inteiro, sem dúvidas, porque a parte da manhã vai ser uma parte tensa, mas tão importante quanto a parte da tarde, né? Pra quem ainda não foi no primeiro, a gente vai ter simulação de entrevista, a gente vai ter encontro com os recrutadores, a gente vai ter palestras. Esse vai ter a palestra da Má. Tem a Má, que a Má é life coach agora, ela é certificada Eu já coach. quero fazer o meu Já life quer. coach com a Má, porque ela vai me ensinar a ficar pleníssima, meditar, entendeu? Conseguir os meus objetivos de uma maneira... A Má é ótima pra ficar plena, não sei como ela consegue. No meio de tanto estresse, Já ela é quero. super calma, consegue, sabe, pôr as coisas em ordem. E eu acho que é muito legal você ouvir isso e ter essas motivações, ouvir de gente que se deu bem, conhecer dos recrutadores, o que eles estão procurando, o que é importante pra eles, e você tá na frente, você poder tirar essas dúvidas também com eles, sabe? Muito legal. E aliás, preço de banana, né? 30 euros de manhã, 60 euros de tarde. Se você comprar os dois ingressos, sai 80 euros o dia inteiro, então vale a pena. Vale a pena, Inclui sem comida, dúvidas. material didático que você vai receber. Você vai ter contato com essa galera. Sério, se você fosse parar 20 minutos com a Pri, é 100 euros. Mas eu vou estar lá, tá, Mas vai gente? tá lá, Vai ser mais barato. incluso. Tá no Não pacote. sou eu tô no pacote. Bem importante que a gente que é brasileiro às vezes deixa as coisas pra última hora, né? A disponibilidade desse evento é limitada, porque a parte da manhã vão ser 120 pessoas Isso. e a parte da tarde são só 60. É metade da galera. Porque a gente quer uma coisa mais intenso, bem mais intenso. E vai ser mais né? intimista, você vai ter mais tempo pra falar com as pessoas. Com os não tem como ter recrutadores, 120 pessoas sim. todo mundo falando ao mesmo tempo. Por isso são metade só, 60. Só que aí acontece o que a Pri falou. Você limita os assentos. Então tá começando a acabar a vaga. Então corre agora, porque se você não correr e ficar sem vaga, depois vai ficar aquele povo postando, tô sem. Alguém tá vendendo ingresso. Alguém tá vendendo ingresso? Porque largou pra última hora. Compra agora, já reserva, porque se você não puder chegar na última hora, se não puder, você consegue vender. É pra qualquer tipo de perfil, tá? Não é, sou de farmacêutico, não vale pra mim. Vale pra você, que você tem sempre uma coisa pra aprender. We look forward to seeing you there. I'll see you guys. Semana que vem, ou daqui com uns dias, ou no próximo, se você estiver lá. Beleza? Gente, vai me ver no Pro. Aguardo vocês. Eu tô muito ansiosa. Acho que vai ser lindo. Tchau.